Olá, tudo bem? Este é o programa Ecologia e Cidadania, que eu costumo dizer, que agora passa aqui na BH News TV, canal 9 da NET. Programa original, terças-feiras, 20 horas e 30 minutos, trazendo sempre um tema ou na área da ecologia ou na área da cidadania. Hoje nós vamos falar sobre ecologia, nós vamos falar sobre a questão dos municípios e a questão do meio ambiente, principalmente os municípios mineiros. 853 municípios tem o nosso estado de Minas Gerais, inclusive a nossa bela capital, Belo Horizonte, que também tem a ver com a questão do meio ambiente. Nosso convidado especial é Licínio Xavier, responsável pela área de meio ambiente da AMM, Associação Mineira dos Municípios. E o nosso convidado, parceiro de sempre, o engenheiro civil Ronaldo Malá, diretor da M Engenharia Ambiental, que é uma empresa de consultoria que presta, inclusive, serviços ambientais para os municípios. Licínio Xavier, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito me honra, Ronaldo, a presença, né, esse chamamento, esse convite, e o prazer de rever aqui o Malá, que foi antigo nosso companheiro lá do Copan, né? Malá, Copan, Conselho Estadual de Política Ambiental, mas nós vamos falar mais dos municípios. Você conhece bem a questão, hoje você trabalha profissionalmente também, a questão do meio ambiente e dos municípios, tem alguma coisa boa acontecendo, mas é complicado como sempre, não? É complicado, Ronaldo. Hoje nós temos um quadro muito triste, né, na área ambiental, institucional. O Sistema Estadual do Meio Ambiente, a gente tem falado isso muito aqui nos programas anteriores, está falido, né, está destroçado, né, não só por esse governo, pelos governos passados, isso não é de hoje, e continua. Nós tínhamos uma expectativa muito boa desse novo governo do Pimentel de rever esse quadro péssimo que acontece, e com referência aos municípios também não é muito diferente, né? Nós estamos vendo aí a crise geral no Brasil e a situação calamitosa que encontra todos os municípios do Brasil. Em Minas Gerais a gente tem conhecimento, o Licínio muito mais que a gente, porque ele está na Associação Mineira de Municípios, sabe da situação dos nossos 853 municípios, mas eu conheço alguns porque são clientes nossos da M Engenharia Ambiental e a gente sente, entendeu, realmente a dificuldade que eles se encontram. Nós vamos falar sobre isso aqui no programa. Licínio, vamos falar da AMM, Associação Mineira dos Municípios. Você é o responsável pela área de meio ambiente lá, faz muito contato com os prefeitos, com os secretários municipais de meio ambiente. Dá um panorama geral, por favor, os municípios e o meio ambiente, os municípios mineiros, é lógico. Bom, Ronaldo, nós criamos a área de meio ambiente há 8 anos atrás. Em 2008 eu era recém-saído da FEAM e o que me levou a procurar na ocasião o presidente da AMM foi a quantidade de multas que incidiam sobre os municípios, sobre os gestores municipais. Naquela ocasião incidia sobre a prefeitura, hoje sobre o gestor, a figura do prefeito. Em função de duas situações importantes. A ausência da destinação adequada do lixo urbano. Operam com lixão a céu aberto. É o tema do nosso segundo bloco aqui de hoje. E a questão do saneamento também, e a questão do tratamento do esgoto sanitário. Então, ao longo de um período, esses municípios vêm sendo penalizados. E eu, saindo do Estado, vindo para a AMM, eu achava que teria a competência de ajudar os municípios a se salvar dos TACs firmados com o Ministério Público, naquela ocasião, os TACs firmados com a FIAM. Mas quando eu caí, se é que tem um outro lado, mas quando eu entro na AMM, eu percebi a visão dentro do Estado é uma, a visão quando você pega aí a figura do gestor, pega os municípios mineiros quebrados muito mais hoje do que há 8 anos atrás, é um complicador para se efetuar aquilo que as leis promulgam, né? Saneamento básico para os municípios. Cai uma incumbência na figura do prefeito, e o prefeito, por questões técnicas, por questões financeiras, ele não executou. Eu quero dizer que o Licínio falou aqui de FEAM. FEAM é a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Falou aqui em TAC. TAC é termo de ajustamento de conduta que a entidade assina, às vezes, com o Ministério Público ou com o próprio órgão estadual. E a questão do saneamento básico nós vamos tratar no nosso terceiro bloco. Mas lá nesse primeiro bloco eu queria conversar um pouquinho sobre licenciamento ambiental nos municípios como um todo. Você presta serviço para alguns municípios, né? Licenciamento ambiental e os municípios. Você é favorável à municipalização do licenciamento ambiental? Hoje parece que são 6 municípios, e depois fala isso para a gente. Isso. Ronaldo, o ideal
tá? Minha opinião seria a municipalização dos municípios. Mas, para tanto, você precisa de dar ferramentas e estruturar o município para isso. Estamos longe disso, né, Malá? Muito longe, né? O Licínio vai falar sobre isso, sobre esses convênios, quais os municípios que têm os convênios e a dificuldade sobre todos esses aspectos. Mas o que a gente vê nos municípios, e a ideia é realmente municipalizar, mas não da forma que está sendo feito, né? Eu faço um comparativo dessa municipalização do licenciamento com a regionalização do licenciamento ambiental. Então explica para nós, a regionalização. O que fizeram? O sistema estadual, o governo estadual, né, regionalizou o sistema estadual do meio ambiente, mas não da forma que deveria ser, né? Eles criaram a SUPRAM, Superintendências Regionais, né, para que o licenciamento ambiental estivesse mais perto do cidadão, das autoridades, dos empreendimentos, mas não fizeram a estruturação, simplesmente fizeram, sabe? O que nós imaginávamos que deviam ser feito e nós cobrávamos e defendíamos era que fizesse a regionalização da FEAM, do IGAM e do EF. O IGAM e o EF já são regionalizados. Era só regionalizar a FEAM. Não, tiraram as competências da FEAM, do IGAM e do EF e criaram um órgão, superintendência, dentro da administração direta. Coisa que nós lutamos para tirar com a criação da FEAM. Você lembra então, uma muito ideia bem que é disso? boa, que é o ideal, mas a prática é ruim. Ruim, péssima, né? Dividir a pobreza, dividir a miséria. E o caso do município é uma coisa, querem municipalizar o licenciamento, mas não dão estrutura, não dão orientação ao município. Não vai funcionar. Vai funcionar. O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos encontra-se hoje, os funcionários hoje encontram-se em greve. Licínio, dá uma situação para nós. Minas tem 853 municípios, uma conta rápida 10%, 85%, uma conta rápida 1%, 8,5%, é lógico que não existe 8,5%. Não tem nem 1% dos municípios mineiros que tem a capacidade de fazer o licenciamento ambiental. Não, é isso mesmo? Eu queria, me permite aqui, pegar um pouquinho a fala do Ronaldo. Do Malá. Do Malá. Então fica, né, Ronaldo e Malá. O Malá retratou muito bem. Eu sou da época de transição da FEAM, SEMAD com a SUPRANS. Foi a época que eu saí do sistema. Intenção espetacular, né? Zé Carlos Carvalho, rememorar. Chério Carneiro, né? Espetacular. Até discordo um pouquinho do Malá. Foi bem estruturado. Só que com o passar do tempo, por questões outras, sobretudo financeira, de salário e tal, houve um afastamento daqueles técnicos que foram trabalhados para tal, e aí o sistema ficou meio à deriva, né? Querem passar hoje para os municípios uma responsabilidade que eu, particularmente, Licínio, eu tenho ainda dúvidas da eficácia dessa possibilidade. Dos 853 municípios, nós temos 6 municípios que são credenciados pela SEMAD para fazer o licenciamento. Apenas 6? Apenas 6. Belo Horizonte? Belo Horizonte até classe 6, de 1 a 6, ok? Demais municípios, Brumadinho, Betim, Contagem, Uberaba e Juiz de Fora, até classe 4. Andam bem nesse processo. Eu te dou uma recomendação muito interessante, muito própria, agora recente. Nós procuramos a NUGAM, Núcleo de Gestão Ambiental da SEMAD, e lá procuramos alguns amigos, trouxemos para a sede da MM, nós temos um espaço físico, comporta 70 pessoas, convidamos técnicos desses municípios, até então ainda conveniados com o Estado. E fizemos na realidade não, convidamos o Estado para fazer um treinamento e uma cariação. O que você faz, Betim, o que você faz, Contagem, o que você faz, Belo Horizonte. E eu cheguei à conclusão que os procedimentos de um mesmo empreendimento, que se procura uma licença ambiental lá em Betim, cá em Contagem ou cá em Belo Horizonte, são processos diferenciados. E, no entanto, poderia acontecer isso ainda. Se estão sob a tutela do Estado, procedimentos do mesmo empreendimento deveriam ter mais ou menos ali o mesmo viés. Até porque a lei federal a lei é a mesma para todos os municípios. Então, veja você, foi muito oportuno, foi o primeiro encontro que se teve. Eu acredito que Betim e Belo Horizonte deve ter mais de 20 anos desse convênio com Belo Horizonte, Contagem de 16 anos atrás. É um dos mais recentes. Mas veja você, nunca houve por parte do Estado uma acariação ou encontro para se saber procedimentos, né? Eu acho que de quando em quando tem que se fazer uma avaliação para retomada de posicionamento.
Então nós optamos em trazer esses municípios, ver lá o procurador jurídico do município, ver o secretário municipal do meio ambiente, veio promotores de algumas comarcas que estiveram presentes Boa iniciativa da MM. e alguns técnicos mais antigos, lotados, que têm uma permanência desses municípios. Muito, muito oportuno esse evento na MM. Parabéns para a MM. Eu quero também fazer coro com a declaração do Malá. O Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos em Minas está falido ou pré-falimentar. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e vamos voltar no segundo bloco. Nós vamos conversar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Voltamos já já.